Oi, pessoal. Eu estou aqui hoje com companhia da minha turma que trabalha com incidentes críticos na Polícia Civil. A gente resolveu fazer esse vídeo para tentar explicar algumas coisas, para facilitar o entendimento, assim, tirar umas dúvidas, né, para agilizar o processo. Então, a gente está aqui com a Carolina. Eu sou psicóloga aqui na Policlínica. Com a Liza. Também atuo como psicóloga na Policlínica. E eu, Clarice, psiquiatra. E aí agora a gente estava conversando sobre umas questões que a gente achava importante falar sobre os incidentes críticos, né? Uma pergunta que eu fiz para a Liza, que eu pedi para a Liza explicar, foi sobre o que é essa coisa de incidente crítico. Isso é uma questão de crise? Quando a pessoa está em crise? Como é que é isso? Então, o incidente crítico ele acontece quando tem um evento abrupto e que foge totalmente à rotina, né? Por exemplo, uma queda de um avião, isso seria um incidente crítico. Desastres naturais, né? Alagou, teve aquela questão da represa, né? Que estourou de Brumadinho, aquilo lá é um incidente crítico. E também pode ser alguma questão, por exemplo, um colega se suicidou e isso mobilizou muito a equipe, ou vocês foram fazer alguma operação e aí teve troca de tiro, apesar de que a gente sabe que isso é uma coisa que já está estabelecida na função do policial, né, ter que lidar com esse tipo de situação, não é uma situação que ocorre sempre, né, e que pode trazer alguns sentimentos, algumas sensações diferentes do que é a nossa rotina, né. E como é que a gente trabalha, Carol, com esses incidentes críticos? No caso, a nossa proposta, né, de trabalhar dentro dessa abordagem de incidente crítico é justamente pós ou antes, né, da finalização do acontecimento, da gente intervir através de um grupo de descompressão, né? E esse grupo de descompressão seria justamente um momento ali com a equipe que está passando pela situação, né, pelo incidente crítico. E a partir desse momento a gente vai ter 1 a 2 encontros, dependendo da demanda a gente pode aumentar esse número, mas no máximo 2 encontros a gente já consegue fazer esse grupo de descompressão, né? E aí por que é importante o grupo de descompressão? Porque é um momento primeiro da gente como profissional da saúde conseguir avaliar quem ali já tem aparatos de resiliência para conseguir lidar com isso, e caso alguém se sinta um pouco mais afetado, o que não quer dizer que a pessoa é mais fraca, só que às vezes a gente passou por alguma situação, aquilo está mobilizando a gente, e o nosso organismo tem um tempo de lidar com aquela situação, né? E cada organismo tem um tempo diferente. Nosso processo de sensibilização, né? Exatamente. E aí dentro desse grupo a gente consegue avaliar quem a gente precisa encaminhar para um acompanhamento individual, seja ele breve ou continuado, sistemático. Ou a gente já, para quem passou por aquilo, está ainda naquela situação, aquela sensação de estar em choque, a gente já consegue dar uma amenizada naquilo e a pessoa não ter muito resquício disso, até na vida pessoal, na vida laboral, e conseguir continuar desenvolvendo as suas atividades, né? Porque a gente vê que normalmente as pessoas conseguem desenvolver atividades, conseguem passar por isso, né? Conseguem ir levando, mas às vezes em algum momento aquilo começa a perturbar, né? Começa a gerar ansiedade, começa insônia, é muito frequente, né? Os policiais terem a queixa de insônia, terem queixa de ansiedade. Até naquela pesquisa que a gente fez há uns 2 anos, a ansiedade era uma queixa assim, super comum. Insônia também é uma queixa super comum, né? E aí talvez parte seja por conta disso. Eu fico pensando assim, que eu própria, né, a gente está começando agora, fico com certo receio da gente encontrar uma resistência dos policiais, dessas pessoas, né, que são as pessoas que fazem o serviço operacional. Aí, porque a tendência, muita gente fala assim, não, mas daí a gente vê, a gente faz piada, a gente ri da situação, né, e tudo, né. Aí a gente a ideia nossa não é que todo mundo comece a chorar, não, né. Sim. Não é
todo mundo comece a se desmantelar por causa do trabalho. Mas vê se a minha comparação está mais ou menos boa, né? Quando a gente leva aquele tombo, né? Aquele tombo que a criança sai tropeçando, que se rala, né? Que a gente levanta, dá uma sacudida assim, dá um beijinho, fala assim, passou, né? E tal, dá um cuidado. Agora, se a gente deixar a criança lá largada, chorando, sozinha, né? Pode ser que ela não consiga se equilibrar tão bem, né? Mas também se a gente ficar lá chorando com a criança, ai, coitadinha, machucou, parará, também não vai funcionar tão, né? Também pode não dar muito certo. E eu acho que a ideia é justamente essa, né? Da gente conseguir, talvez, assim, desenvolver outros mecanismos compensatórios junto desses policiais, né? Dessas pessoas que vivenciaram ou passaram pelo incidente crítico, né? E através de como, né? Que a gente vai fazer com que a pessoa comece a trabalhar outros mecanismos, né? Ou consiga se reconectar de uma forma ali para lidar com o processo que vivenciou, né? Através da escuta qualificada, né? Tem técnicas dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, né? Que vai pautar essa ação dentro do grupo de descompressão, né? Exatamente. E eu sempre ressalto a importância da gente entender que nós somos um acúmulo, né? A nossa vida é um acúmulo de coisas. A gente não vive um momento e pronto. Aquele momento, ele pode repercutir dentro da gente, né? Eu gosto muito de fazer analogia com os meus pacientes quando eu estou dentro do consultório, com a panela de pressão. A gente é uma panela de pressão que vai entrando pressão. E às vezes a gente precisa puxar aquela tampinha em cima, porque senão a panela estoura. Às vezes o evento em si nem foi uma coisa que gerou tanta coisa naquele indivíduo especificamente, mas quando você olha para o contexto de vida daquele indivíduo, com problemas às vezes familiares, problemas em vários aspectos da vida, porque todo mundo tem problema, né? Não é nosso problema não se resume ao trabalho, né? Ele vai acumulando todos os âmbitos da vida. E aí aquele evento pode ser o gatilho, não necessariamente o evento em si vai ser uma situação que vai gerar um grande nível de sofrimento, mas ele pode ser sim um gatilho quando a gente pensa nesse acúmulo, né? Até por isso que a gente chama de descompressão. É uma forma da gente diminuir a pressão interna que esses eventos externos causam dentro da gente, né? E acho que um ponto importante da gente explicar também é qual a diferença disso para uma intervenção em crise, né? Porque como já é de conhecimento, a gente oferece aqui o serviço de acolhimento imediato para pessoas que estão em situação de sofrimento grave. E é um serviço completamente diferente desse que a gente vai fazer em relação à descompressão. Primeiro que a descompressão ela vai ocorrer em grupo. Né? Qual grupo? O grupo que participou do evento. A gente não vai... A equipe, a equipe, a gente não vai misturar os grupos, né? Assim, por exemplo, uma equipe de tal lugar participou de um evento e um evento de incidente crítico e do outro lugar participou de outro evento de incidente crítico. A gente não mistura, são equipes e grupos distintos, né? Segundo, a intervenção em crise, ela acontece quando a pessoa não está com suas capacidades cognitivas preservadas. Então, a pessoa pode estar alucinando, a pessoa pode estar delirando, a pessoa pode estar com nível de agitação motora muito alto, né? E aí, nesse caso, a intervenção ela é feita por meio de análise clínica, normalmente psiquiátrica, né? E provavelmente intervenção medicamentosa, né? Já o grupo de descompressão, a pessoa pode estar com algum nível muito alto de sofrimento, mas ela ainda consegue falar sobre esse sofrimento, ela ainda consegue relatar, mesmo que ela esteja chorando, isso não é um impedimento, mas ela tem a capacidade dela cognitiva ali para estar conversando de uma forma bem preservada, né? Assim, a intervenção em crise, a crise está ocorrendo com a pessoa, né? Os fatores externos, eles têm uma importância, só que eles não são mais, né? não são mais o centro da coisa, né? Na crise, a pessoa está desestruturada ali naquele momento. Então, é uma ideação suicida,
né, uma crise psicótica, uma depressão muito grave, umas coisas assim que a pessoa já está paralisada, já está com essa dificuldade que a Laísa estava falando. O centro é na pessoa. No incidente crítico, não é isso, porque a gente vai tratar de pessoas que estão sentindo as coisas de formas diferentes, né? As pessoas vão estar... só que o que une ali, o que nos leva aquele grupo é o evento, né? É o evento que gera um risco, que gera uma probabilidade de ter alguma sensibilização ali naquela equipe, mas não é a pessoa. Então, assim, ontem eu estava conversando com as pessoas, a pessoa falou assim, eu vou passar aqui a notícia de que vocês estão fazendo esse trabalho e vou falar para avisar, para indicar aqueles que estiverem piores, né? Aí eu falei assim, não é bem essa a ideia, na verdade eu quero que você me indique aqueles que você está percebendo que não estão com nada, né? Que você não está percebendo nada, porque que participaram, né? Independente de estar pior ou não estar pior, é que participaram. Eu falei assim, né, falei desse jeito assim, né, de quem não tem nada, para chamar a atenção de que, na verdade, o que importa é quem participou do evento, né? E que, justamente, como é uma coisa preventiva, a gente está querendo abordar todo mundo que participou do evento. Quem estiver se sentindo mal, estiver estressado, tiver com alguma coisa, estiver percebendo, pode procurar e deve procurar um atendimento individual, né? Exatamente. Pode procurar também o atendimento individual ou a qualquer momento, né? Mas, nesse caso nosso, a gente quer todo mundo, porque é uma coisa preventiva. E tem muita gente que chega no fim da carreira, que você chega aqui, que você vê assim, poxa vida, que a gente vê, né? Poxa, a pessoa operacional, na vida toda, fez as coisas, tal, e agora tá com pesadelo, tá com essas coisas, sentimentos assim ruins e tudo relacionados ao trabalho. É isso que a gente não quer, né? E às vezes a pessoa aposenta e ainda está levando uma série de resquícios do trabalho, né? Que são coisas que a gente poderia ter trabalhado ao longo da trajetória daquele indivíduo, né? E aí, eu acho que outro ponto também importante da gente clarificar aqui, né? É a questão de... E qual a diferença do grupo de descompressão para um grupo de terapia? Então, assim... o grupo de terapia ele vai ocorrer em cima de um tema, não necessariamente de um evento, né? Por exemplo, o que é um tema? Um tema é ansiedade no trabalho. Então, é um tema para um grupo psicoterapêutico, né? Um tema pode ser aposentadoria, e aí a gente faz um grupo. O grupo ele normalmente gira em torno de 5 a 10 encontros, dependendo da demanda. Pode ser um grupo continuado, mas raramente é um grupo de um encontro só, né? Isso já seria outra grande diferença. Outra questão também que a gente avalia dentro de um grupo psicoterapêutico é que os indivíduos, primeiro a gente vai fazer uma entrevista individual com todos os indivíduos para fazer levantamento de pontos em comum. E em cima desses levantamentos em comum a gente vai montar dinâmicas e técnicas para trabalhar esses pontos em comum do indivíduo, né? E o grupo de descompressão, a única coisa que a gente precisa em comum é o evento. Mesmo que a característica daquele grupo não seja homogênea, a gente precisa que o evento tenha acontecido. Exatamente. Então, a partir daí, a gente, independente das características dos indivíduos serem diferentes, a gente vai trabalhar em cima desse evento e a gente não há uma necessidade de fazer uma anamnese, uma entrevista inicial com cada indivíduo, né? E, enfim, existem várias outras diferenças que a gente pode pontuar, mas eu quero deixar bem claro assim, a diferença entre esses três de forma mais simplificada, para entender que não é a mesma coisa, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu já faço parte de um grupo de terapia, eu preciso ir no grupo de descompressão? Mas eu já faço acompanhamento individual, acompanhamento psicológico e psiquiátrico individualmente, eu preciso ir no grupo de descompressão? Sim. E assim, até para facilitar essa comunicação, né, da gente conseguir identificar qual foi o incidente crítico que aconteceu, a gente vai estar disponibilizando um formulário, né, na intranet, né, dentro da SAA, para que todo mundo tenha acesso, né.
caso tenha vivenciado tipo, algum incidente crítico relacionado ao trabalho, né? As pessoas podem preencher o formulário que a gente vai ter um período para estar chamando as pessoas para realizar esse grupo. Exatamente. Aí uma outra coisa que eu queria ver se a gente podia comentar é com relação ao tratamento, né? Porque a gente chama para o grupo e tal, aí você falou que são 2 sessões, geralmente é 1 ou 2, né? E que aí seria aquilo ali, encerraria aquele trabalho da descompressão ali, né? Mas e depois, assim, pronto? E quem não ficou muito bem, quem tem alguma ideia? Sim. Aí a gente vai estar realizando os encaminhamentos, né? Seja para um acompanhamento psiquiátrico, seja para um acompanhamento psicológico individual ou para ambos, né? A gente vai fazer esse encaminhamento de forma individual mediante a necessidade e a nossa verificação, né? A gente não vai chegar lá, fazer o grupo de descompressão e falar tchau, gente, agora vocês se viram. A gente vai estar lá junto, parceiro, o tempo inteiro, né? E fora que depois mesmo, né, a gente vai estar acessível, né, aqui na Policlínica, né, caso alguém note, né, a necessidade de ser encaminhado, né, pode procurar a gente que a gente vai estar acessível para realizar esses encaminhamentos. A gente tem um plano também com o Roberto, com o Maris, né, que eu tenho, da gente colocar um grupo de lidar com estresse agudo, né? E aí a gente vê também se qualquer coisa pode encaminhar para esse pode grupo. ser o caso da pessoa participar desse grupo. A gente está tentando também outras estratégias, né, de resiliência, mas a gente pode ver individualmente, como você falou, né, o que se adequa ali àquela pessoa para indicar melhor, não é? Exatamente. O que mais? E acho que assim, uma coisa para a gente finalizar que é de extrema importância, né? Nós somos uma equipe reduzida, a gente não tem um psicólogo para ficar em cada delegacia, então é muito importante que vocês pontuem os incidentes críticos para a gente, que vocês entrem em contato, porque a gente não formulário, preenche um formulário através do formulário e entre em contato com a gente, ou às vezes está lá no incidente crítico, chegou, não conseguiu achar o formulário, entre em contato com a Policlínica que a gente encaminha e a partir daí a gente vai se programar para ir fazer a intervenção, né? Porque infelizmente a gente não consegue ver tudo. Óbvio que tem coisas que a gente que chega até a gente, que a gente fica sabendo, a gente consegue ali fazer uma busca ativa, mas não são todas as situações, né? Então acho de extrema importância que vocês também entrem em contato, a gente está aqui, está de portas abertas, a gente para acolher a demanda de vocês, né? Óbvio que nem sempre a gente consegue acolher no mesmo minuto que chega, mas a gente vai lá, avalia, entra em contato, dá retorno e enfim, a partir daí a gente dá início ao processo. Então é isso, gente. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!